Pessoal, então boa noite para todos e para todas que estão aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no Clube dos Bichos. Eu sou Guilherme Rezende, sou médico veterinário e hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante, muito frequente no nosso dia a dia da clínica de pequenos, que são os conflitos entre cães. Para conversar sobre esse tema, a gente trouxe aqui o médico veterinário comportamentalista, o Dr. Fabiano Borba, para explicar para a gente o que leva os cães a apresentarem conflitos e o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de comportamento. Fabiano, você já é de casa aqui no clube, é muito bom te receber aqui para um bate-papo. Queria te agradecer a sua disponibilidade, compartilhar o seu tempo e o seu conhecimento com os membros aqui do clube. Muito obrigado, Guilherme. Uma apresentação formal dessa, eu fico até envergonhado. Que isso, cara? Nada. É só para oficializar os trabalhos aqui. Então, beleza. Ó, gente, os conflitos entre os cães, como a gente falou, são muito frequentes no nosso dia a dia. Eles são potencialmente muito perigosos para os cães e para quem está em volta, e também muito frustrantes para os tutores. Fabiano, quando a gente vai falar sobre conflitos entre cães, um dos paradigmas que aparece um dos primeiros assuntos que a gente tem que abordar é o medo, né? Uma das máximas que se tem quando a gente fala sobre conflitos é que o medo é o pai e geralmente a mãe da agressão. Por que a gente pode falar isso? Olha, então, Guilherme, o que a gente consegue perceber é o seguinte: na observação de cães que a gente chama de ferais, né, cães que vivem na natureza, cães acelvajados, seria um termo mais apropriado para o português, o que a gente consegue verificar é que esses animais, eles evitam conflitos e, na maioria das vezes, esses conflitos na vida livre, né, eles acontecem de maneira ritualizada. Ele não chega ao finalmente, sabe? O animal, um rosna, o outro se afasta, às vezes acontece o contrário, um chega antes no recurso e o outro já sai de perto daquele recurso para evitar um problema, porque é desgastante para um animal viver em conflito, né? Mas o que acontece? Quando a gente está lidando com os nossos animais que moramos hoje em apartamentos, moramos em casas, né? Geralmente casas com pouco quintal, não temos mais ambientes com espaços grandes, né? O que reflete até em problemas comportamentais de nós mesmos, humanos, né? O que acontece é que, muitas das vezes, esses sinais que um cão emite para outro cão, né? Porque hoje a live a gente vai falar mais sobre agressão entre animais, né? A gente não está muito focado nessa questão de agressão interespecífica, tipo, de um cão avançando no ser humano, né? Sim. Então, como o nosso papo é esse hoje, né? O que a gente consegue perceber é que quando o animal não tem essa possibilidade de se afastar, quando só sobra o medo para ele, o que acontece é que a possibilidade dele pegar e ir para cima, dele desenvolver e demonstrar agressão é muito maior, né? Então, quando tem dois cães dentro de um apartamento, aí um pega e rosna para o outro não tem nem a oportunidade de sair, de se afastar, entendeu? De sair fora daquela situação. Não tem lugar para ele sair, né? Não tem lugar para ele sair. E outra coisa, os recursos ali dentro, por mais que a gente seja generoso, são limitados. Porque você pode colocar, vamos por dois cães que vão brigar por conta de um pote de comida. Aí você fala, não, ô Jerry, você tem o seu potinho de comida aqui. Não, você, Anitta, tem o seu pote de comida aqui. Vocês não precisam brigar por isso. Só que o cachorro, às vezes o pote de comida, do ponto de vista do cachorro, está muito perto um do outro. E às vezes não tem uma tendência de centralizar aquele recurso. E aí vai brigar por conta da comida, mesmo tendo comida para ele. Porque a questão... Para monopolizar, né?
Exato, é o recurso que ele quer. E muitas das vezes a questão não é se tem comida disponível fartamente ou não. Para nós, seres humanos, já é difícil fazer esse cálculo, né? Tipo, não, tem muita comida aqui na geladeira, vou deixar para minha irmãzinha aqui comer, tá tudo bem. Não, geralmente o que a gente faz? A gente come a nossa parte, come a parte da nossa irmãzinha, e tipo, ela que vai dormir com fome. Aí depois ela vai lá, mamãe, comeu toda a minha bolacha. Né? É aquele negócio, você vira pra criança e fala assim, você tem que deixar o coleguinha brincar com o seu brinquedo. Ah, eu vou deixar. Exato. E a criança, geralmente, a criança, o que ela faz? A maior parte das vezes, né? A criança, ela tem uma... A criança até divide, né? Numa certa fase e tal. Mas tem muitas crianças que falam, não vou dar, é meu e pronto. Não. O videogame é meu, não vai brincar. Tem 2 controles. Dane-se. Vou ficar com ele, né? E nesse ponto, né, as comparações com cães até que cabem. Mas também deixando claro, né, isso não é a regra. Muitos animais, a maioria deles vão compartilhar numa boa e tal, vão se adaptar àquela situação. Mas muitos não se adaptam. E aí, esses animais medrosos, eles vão ficar acuados. Inclusive, Guilherme, com relação a essa situação, né, o que a gente observa muito é que hoje em dia tem um termo usado para tudo, reatividade. Não, isso é reatividade. Reatividade. Reatividade é um termo que significa reagir a alguma coisa. Ele não carrega muito significado. Então, assim, eu sei que às vezes as pessoas têm medo de usar o termo agressão, porque elas não querem estigmatizar um cão que pode ser tratado. Mas, por outro lado, se a gente não usa os termos corretos, a gente impossibilita ou dificulta um tratamento que o animal vai precisar. Sem diagnóstico não tem como tratar nada. Né? Exato, isso mesmo. Fabiano, alguns tutores nesse tipo de situação têm como alternativa, como caminho, tentar dominar o seu cachorro que é mais agressivo. Esse tipo de alternativa de tentar dominar o cão, ele pode mais ajudar ou atrapalhar nesse tipo de situação? Olha, o que você tem, Guilherme? Bom, essa pergunta para o Fabiano ficar mais difícil, mas para você fica mais fácil. O que você tem que vai te levar uma vantagem sobre o seu animal? Em tese, inteligência, né? Ambos somos inteligentes, né? Mas nós temos uma coisa chamada memória episódica e a gente consegue organizar eventos, nos planejar para o futuro e a gente consegue pensar no que a gente vai fazer, a gente consegue ter um planejamento. O cachorro, ele não consegue. Então, o que acontece? Quando você, né, tenta na marra resolver o problema, que é como a dominância coloca esse tipo de questão, você está agindo de uma forma contraproducente. Porque você não está usando a cabeça. Você está partindo do pressuposto que, primeira coisa, você começa a raciocinar como se você cachorro fosse. E são 2 espécies diferentes. Uma espécie é a espécie humana, outra espécie é o cão. Então, as relações são diferentes. Ou seja, se a gente for pensar em como a espécie evoluiu, como o cão evoluiu, ele evoluiu foi uma coevolução com o ser humano. E uma evolução muito mesmo entremeada, né? Foi o nosso primeiro animal domesticado. E essa relação, ela se deu em bases de troca de favores, mutualismo e confiança. Quando você começa a pensar que você chega à conclusão que o teu cachorro consegue entender uma hierarquia, tipo aquelas hierarquias militares, que tem o general, aí depois vem o coronel, aí depois... Sabe, o cachorro ele não tem uma habilidade cognitiva para entender isso. E aí você começa a entrar em conflito com o seu animal. Você começa a se colocar, né, a se impor e querer exigir determinados comportamentos que muitas das vezes o cão nem está entendendo o que você espera dele. E aí vem aquela situação
aquelas, assim, a gente vê isso o tempo todo na televisão, né? Tem vários programas. Você tem que mostrar que você manda. Você tem que mostrar quem é o alfa. Cara, mesmo o que a gente tem observado hoje em dia do comportamento de cães selvagens é que esse papo de alfa não é bem por aí, né? Então, o que acontece é que muitas vezes eles disputam determinados recursos. Vamos supor, um briga por fêmea, mas, cara, ele não se importa, por exemplo, se mexer no alimento. O outro briga por um determinado espaço, por uma determinada territorialidade, mas, cara, não tá nem aí se para mexer com fêmea, entende? Então, assim, vai depender muito do valor, a valência, né, em termo técnico, para isso que cada indivíduo tem a respeito de um determinado recurso. Aí, essa questão da dominação, ela ainda tem outra parte contraproducente. Por que é que ela faz? O que eu vejo de pior nisso é porque ela é baseada, assim, numa forma de pensar que você tem que consertar o seu cão. Algo está errado e você tem que consertar. O seu cachorro está destruindo o sofá porque você não é o alfa, você não é o dominante. Você tem que mostrar quem manda para ele parar de destruir o sofá. O cachorro está mordendo a tua sogra. Muita gente não ia reclamar, mas tem que reclame. Aí a pessoa vai lá e briga com o cachorro, para que o cachorro não morda a sogra. Na verdade, você tem que, ao invés de ensinar punir o teu cachorro por destruir um sofá, que tal você pensar em ensinar o seu cachorro a conviver bem com o sofá? São dois pensamentos completamente diferentes. Totalmente. Totalmente diferentes. Então, para a gente lidar com a agressividade, entender a comunicação e a forma de se expressar do cachorro é fundamental. É fundamental. É fundamental. Se você não conseguir entender isso, e muitas das vezes, muitos dos conflitos são por interferências erradas, né? A gente interfere muitas vezes quando a gente não deveria interferir, e a gente deixa de interferir também quando deveria. Sabe? Entendi. Então, as pessoas, assim, isso, eu quero até deixar aí um recado para os meus amigos aí que são veterinários, estão acompanhando. Obrigado aí, pessoal. Tem bastante veterinário acompanhando. Isso é bem legal, porque uma coisa que eu peço para todos vocês é que aprendam a respeito do repertório comportamental normal da espécie com que vocês trabalham. E muitas das coisas que são levadas pelo senso comum, elas acabam caindo dentro do consultório e, assim, os clínicos podem acabar até se machucando por não reconhecer esses comportamentos, né? Que muitas das vezes o que eu mais vejo na clínica são animais que apresentam agressividade por conta do que a gente comentou lá no princípio, que é o medo, né? Um medo É o que eu mais vejo também. Sim. É o que eu mais vejo também. É um animal tentando se defender de uma situação que ele está totalmente desconfortável, que ele está num ambiente estranho, com gente que ele não conhece. A forma que ele tem de se defender desse desconforto pela agressividade. Não é o tema de hoje, porque a gente está falando de agressividade hoje entre os cães, né? Não entre cão e ser humano, mas é o que eu vejo mesmo. É exatamente isso que você está falando. Exatamente, exatamente. E tem um post fixado aqui do Dr. Carlos, meu amigo. Isso, eu acabei de fixar, porque bate muito com uma mensagem que a gente recebeu ao longo da semana, quando a gente falou que ia fazer essa live. Eu vou ler esse post que o Charles mandou e também vou ler a pergunta que mandaram pra gente, que são assim, muito parecidas. Dr. Charles mandou aqui agora. O Charles mandou que tinha duas cadelas super dóceis,
que conviviam com o macho, e quando o macho morreu, virou um inferno. Teve que dividir o quintal entre as duas, ou elas iam se matar. E a gente recebeu outra mensagem ao longo da semana, falando que uma tutora, que até está aqui na live com a gente, falando que tem 3 cães, 2 fêmeas, uma não castrada e a outra castrada, e um macho castrado. Ele se dá super bem com as duas. E elas se davam bem no início, mas reparava que a não castrada tentava subir na que era castrada. Passou um tempo e começaram a avançar uma na outra, as fêmeas avançando entre elas. Hoje em dia não podem se ver, porque se deixar se ferem gravemente. Assim, as duas perguntas praticamente idênticas, né? O que a gente pode sugerir para essas duas perguntas, Fabiano? Uma é de agressão entre fêmeas e outra agressão entre machos, né? O que eu posso dizer é que primeiro, assim... Não, as duas são entre fêmeas. As duas são entre fêmeas. Eu tinha 2 cadelas superdóceis. Tá certo. Isso. Olha, o que acontece muitas das vezes... Primeiro, gente, infelizmente, o pessoal fala muito da questão da agressão entre machos, né? Mas o prognóstico da agressão entre fêmeas é muito pior, viu, gente? Quando fêmea começa a se pegar, a situação é difícil, tá? Então, primeira coisa, fica muito difícil, porque comportamento, eu acho que como qualquer outra coisa que a gente vai pensar dentro da medicina veterinária, fica difícil a gente resolver sem ver o caso concreto, porque fica difícil, né? A gente vê muito na internet o pessoal dando dicas. Dica de não sei o que, dica para isso, dica para aquilo. Tá com diarreia, faz isso. Tá espirrando, faz isso. Mas exato. Cada caso é um caso. Olho de cereja. Vamos resolver, né? E aí, exatamente. Cara, essas coisas... E nesse sentido, o Clube dos Bichos tem feito até um excelente trabalho de divulgação... científica, né? Não vou dizer científica, porque é uma questão de difusão da ciência, divulgação de conhecimento. De conhecimento, né? Tornar a ciência mais palatável. Mas, voltando na vaca fria das fêmeas, né? Quando você tem essa agressão, você primeiro tem que pesquisar no histórico desses 2 animais, se já houve um período, como é o caso aí das fêmeas do Charles, em que elas não tinham esse conflito. Se o conflito começou muito rápido entre as duas, aí eu digo para você que, olha, difícil resolver, não vou dizer impossível, mas difícil, né? Agora, quando depois, né, que você identificou o conflito, a gente tem que pensar, tem um conflito entre esses animais. O que está gerando esse conflito? Por que essas Qual é o gatilho, né? Quais são os gatilhos? Isso. Quais são os gatilhos? O que é que está fazendo com que esses 2 animais tenham esse comportamento? A maioria das vezes as pessoas falam comigo, isso daí 90% dos casos de agressão. 90% mesmo. Os cachorros estavam assim, ou os gatos, ou o que seja, aí do nada começaram a brigar. Gente, eu sinto informar vocês, nunca é do nada. Nunca é do nada. O animal demonstra sinais do que ele vai fazer, ele demonstra sinais que ele vai agredir o outro. Só que o que acontece? Como o nosso olho não é treinado para isso, nós tendemos a falar que é do nada. Um animal que está tendo um comportamento de olhar fixo para o outro, de olhar duro, sabe? Aquela encarada, né? Sabe? Muitas das vezes isso é perdido na sutilidade, os animais fazem isso entre eles. Então, primeiro, é necessário que você comece a perceber o que gera. Quando você percebe esses gatilhos, você precisa retirar esses gatilhos. Você tem que tirar aquilo que está gerando o problema. Além disso, na maioria das vezes, você vai precisar separar esses animais por um tempo. Se você deixar simplesmente eles vivendo da mesma maneira como eles sempre viveram, a tendência é eles se comportarem como eles sempre se comportaram. E aí depois você vai voltar essa aproximação, mas aos poucos. O Charles colocou aí, por exemplo, no caso dele, que eram 2 fêmeas e um macho. O macho morreu, e aí as fêmeas começaram a brigar, né?
o que acontece? Você tem um equilíbrio ali de relação. Você tem um certo contingenciamento ambiental e que esses animais estão acostumados com essa interação. Eu não sei o que aconteceu no caso concreto, mas a morte de um membro ali, ela gera um desequilíbrio naquela harmonia que está acontecendo, né? A situação passa a ser completamente diferente. A gente parte de uma situação A para uma situação C. E apesar da gente hoje ter uma discussão aí, e que provavelmente cães, ao contrário do que todo mundo fala, cães não formam matilhas, como lobos fazem, né? Existe sim, relações entre eles existem. Relações de amizade, relações de carinho maternal. Esse tipo de relação existe entre os animais. Lembrança, afinidades. O cachorro que gosta mais desse aqui e gosta menos daquela, sabe? Então, o que acontece é que quando um elemento sai, esse equilíbrio, ele desmorona. Então, na hora que ele vai se reorganizar, pode acontecer esse tipo de conflito. Exatamente. Exatamente. E como são animais domésticos, não tem essa conversa de, deixa eles se resolverem. Não existe isso. À medida que você é um ser humano, colocou eles num espaço limitado, limitou o recurso, começou a alimentar, etc., você tem que intervir. Uhum. Porque a chance de acontecer alguma coisa mais séria é realmente grande, né? Sim. E muitas das vezes o que acontece é que a agressão ela vai escalando, Guilherme. Começa de um jeito, daqui a pouco, no começo é só um chega para lá, depois o chega para lá passa a ser uma coisa maior, né? Eles já começam a dar mordiscadas, daqui a pouco, realmente, eles já estão num conflito, e aí fica muito difícil tirar, né? Muito difícil tirar. No final do ano passado eu peguei um caso exatamente disso que você está falando, de aumento de potência em agressividade. Peguei duas fêmeas que conviviam no mesmo ambiente, aquela mordidinha no rosto, tal, só para sair daqui, sair dali, pegou na parte posterior do corpo ali, deu um corte bem grande na altura do membro posterior, ali na coxa, eu tive que fazer uma sutura bem grande. 2 meses depois, cara, pegou e perfurou o pulmão e não deu tempo de eu fazer nada. Já chegou para mim em óbito. Acho que você chegou até a comentar comigo, Guilherme, é verdade mesmo. Foi? Eu te falei. Chegou até a falar. Esse tipo, aqui em casa eu tinha um Mali e tem ainda, meu mãe faleceu de leishmaniose, mas tem o Chupeta, que é um Jack Russell. E ele avançava no Mali como se não houvesse amanhã, sabe? Quem via e não tem um olho treinado falava, nossa, esse cachorro é muito valente. Mas não, ele tinha muito medo. Então, ele bateu pra cima, tipo, cara, não tem nada a perder, sabe? Já tô ferrado, né? Exato. E, inclusive, né, o que aconteceu foi isso. A briga foi escalando, 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 até que chegou num ponto que era um para um lado, outro para o outro. E uma coisa também, gente, uma coisa que vocês têm que todo mundo tem que colocar na cabeça. Quem está ouvindo essa live, peço para você agora encarecidamente um momento de reflexão. Você que está vendo essa live, veterinário comportamentalista não é xamã. Veterinário comportamentalista não resolve tudo. Tem coisas que você não vai conseguir ajeitar, cara. O clínico também trabalha desse jeito. A gente também trabalha desse jeito. Tem determinadas situações que você vai ter muito trabalho, você vai fazer tudo o que for necessário e, infelizmente, não conseguir ajudar. A gente já comentou em outras lives, né? Eu não sou o seu moreno, alto, bonito, sensual, que resolve todos os seus problemas. Não sou, velho. Exato. Tem problema que não tem jeito de resolver, infelizmente. Sim, sim, é isso mesmo. Tem uma colega também que está perguntando alguma coisa aqui. Deixa eu ver se ficou aqui para trás. Veterinário. Foi essa a pergunta. Essa das duas cadelas, que é ela que mandou durante a semana. Tá certo. Tá, entendi. Entendeu? Obrigado pela pergunta, viu? Exatamente, o Guilherme muito obrigado. Tinha conversado comigo antes para chegar aqui já pensando nela. Isso aí.
Fabiana, a gente estava comentando agora de gênero, né, de brigas entre cadelas e também entre cães. E quando a gente pensa em raça, tem algumas raças que são mais agressivas do que as outras em cães? Cara, isso é bem controvertido, viu? Isso é bem controvertido. A Ana também está falando, não tem solução em 3 dias, é verdade, não tem mesmo, não tem mesmo. Isso é só para trazer seu amor de volta, que traz em 3 dias. Exatamente. Eu tô até, bom, a gente pode até mudar de ramo, né, Guilherme? Mas por enquanto, não. Por enquanto, não tem isso. Né? Mas, assim, essa questão de raças, né, essa raça é mais agressiva que essa e tal. Olha, eu não vou dizer que, assim, hoje em dia tem vários estudos que eles fazem comparações entre cães e falam assim, olha, a gente não conseguiu ver diferença entre raças mediante essa verificação. Mas o que eu percebo é que eles comparam, eles fazem testes que muitas vezes são muito apropriados para um cachorro tipo um Border Collie, sabe? Assim, são testes de verificação de quantidade de objetos que um animal consegue identificar, capacidade cognitiva de pegar um negócio e trazer para você, a questão de habilidade de faro, sabe? Então, assim, eu acho que o que está acontecendo também é que esses estudos, eles não estão vislumbrando o que um comportamento, e vou lhe dar a liberdade aqui de chamar até de temperamento, né, já que a gente está falando de agressividade de um cão, quais são as variáveis que eu teria que estudar para realmente ver se uma raça é mais agressiva do que a outra. Esses estudos não estão pegando isso. Eu acho que realmente tem. Agora, dito isso, vou voltar atrás e dizer o seguinte: o indivíduo é mais importante do que a raça. Você vai ver, por exemplo, animais que eram para ser super dóceis, tipo Goldens, e que avançam como se não houvesse o amanhã. E você vai ver animais que foram melhorados para ter uma caça, como a gente chama, né, uma agressão por caça, agressão predatória. Uma agressão predatória muito grande, tipo o Malinois. E o cachorro sabe, uma agressão bem assim, bonzinho, sabe? Vai com todo mundo, pode puxar a orelha. Então, assim, não pense nisso assim, vou direcionar para essa raça aqui, quero comprar essa raça porque eu sei que é uma raça que, nossa, vai vigiar o meu portão que vai ser uma beleza. Olha, eu digo para você que tem uma grande possibilidade de você pegar um cachorro completamente bunda mole. Né? Sim. E outra coisa, Guilherme, que é muito importante falar. Uma coisa é a propaganda da raça, né? Uma coisa é a propaganda que se faz, é o que sai na mídia, é o que você lê aí em resumo das características comportamentais da raça, e outra coisa é o que a raça realmente é. Outra coisa é aquele cachorro. Né? Então, assim, a maioria quando a pessoa gosta de uma raça, né, você pergunta para ela, nossa, mas o que você acha? Eu gosto muito do Malinois, e gosto muito também do Bull Mastiff, né, por razões completamente opostas. O que você acha do Bull Mastiff? As pessoas vão falar para você, não. Rapaz, olha, a maioria dos Bull Mastiffs que eu conheço são aqueles cachorros bem bobões, sabe? Bem bobões, tipo a minha aqui, bem que os ladrões não ouçam, né, aqui em volta. Mas bunda mole, basicamente isso. Cara, eu tinha uma cliente, ela até faleceu de teimosa que ela era de tão velha. Era uma pitbull, cara, que você olhava, você atravessava a rua. Sem brincadeira. Era uma patola de uma cadela. O tutor chegava na porta da clínica, estacionava o carro. Ela vinha na janela do lado do passageiro com a cabeça para fora. Pra você ter noção de como que ela era. Ele chegava, abria a porta, ela descia, ia dentro da clínica, ela já sabia o caminho. Ela ia fazendo, chegava do meu lado na minha mesa e deitava com a barriga para cima. Para fazer carinho. Cara, e era um monstro de cachorro, uma patola de cachorro. E a bobona. Bobona.
E a propaganda que se faz é completamente o contrário, né? Você colocou um exemplo muito emblemático, o exemplo do Pitbull, né? Para começar, hoje em dia a gente está tendo um registro, né, do Pitbull e tem uma institucionalização dele como raça. Pitbull até muito pouco tempo nem era uma raça, tá, gente? Pitbull eram cães usados para rinha, que fosse, sabe? E se o animal chegou, entrou, bateu, é Pitbull. Não bateu, não é Pitbull. Exatamente. Então, assim, qualquer cachorro poderia ser um Pitbull. E o que a gente repara, né, nesses animais que são chamados de pitbull, é que são animais que eles têm uma resiliência muito grande com relação à questão de... A dor. Né? São animais que eles têm uma agressividade intraespecífica, né, que é uma agressividade entre cães, cão muito grande, porque eles foram melhorados para isso. Mas, por outro lado, são animais assim que extremamente dóceis, fáceis de lidar com a família. Lógico, o indivíduo é mais importante. Você vai ver casos, lógico, que, sabe, que quando acontece, como os animais são muito fortes, acaba até saindo na imprensa. Mas, de uma forma geral, o meu irmão ainda tem pitbull, mas já foi, inclusive, criador, sabe? A nossa família adorava pitbulls. E, assim... eram cachorros extremamente confiáveis, tirando essa questão de brigar entre eles e com outros animais, né? Fabiano, você acredita que, se a gente está falando dessa questão do grupo, né, da raça e do indivíduo, você acredita que a forma de se criar, a forma em que cada tutor cria, cada tutor leva o dia a dia com o seu animal, interfere mais do que a questão da raça? Ou tem algum tipo de influência? Lógico, a gente está falando de duas coisas diferentes aqui, né? Que acabam se encontrando. Uma é a bagagem genética do animal. E outra é o que esse animal aí, ele vai expressar, né, dessa bagagem genética dele, mediante o que está acontecendo no ambiente, né? Tá aí, eu acho que esse Luciano que entrou é meu amigo que é também adestrador, cria Malinois, né? Um abraço para você, Luciano. Eu ia usar até esse exemplo, né? Quem trabalha com quem está nesse ramo de cães de trabalho sabe a dificuldade que é de você pegar dois animais e, assim, você cria do mesmo jeito, você dá o mesmo tipo de treinamento e eles vão ser completamente diferentes. Por outro lado, né, você isolar essas características que vão fazer um cão trabalhar bem é muito difícil. É muito difícil. Isso daí tem sido feito várias tentativas, né, várias vezes. Na Europa, eles são muito mais avançados nesse sentido, porém, não tem uma fórmula. O que a gente percebe é que a bagagem genética ela é muito menos importante do que o que você vai fazer com esse animal. Por isso que eu digo para vocês, não desista do teu cachorro, especialmente se você está trabalhando com cães de trabalho, por exemplo, se você está nesse ramo de cães de trabalho. Não desista dele, porque o teu trabalho ele é muito mais importante do que aquele pedigree magnífico que vem por trás do seu cão. O pedigree também é importante, tá? Não me entendam mal, não é isso que eu estou querendo dizer. O pedigree também é importante. Mas ele não influencia, mas não determina. Exatamente, não determina e não é a parte mais importante. O Charles mandou outra pergunta ali bem interessante. Se o fato de começar a socializar os animais desde cedo pode ajudar diminuir a agressividade deles quando adultos. Certamente. O que acontece é que existe uma coisa chamada janela de sociabilização, ou janela de socialização. Nos cães, essa janela vai até 4 meses. 1, 2, 3, 4. Então,
alguns autores começam a falar que você já pode fazer estímulo precoce a partir de 15 dias, mas estímulo precoce é coisa para profissional, tá? Então, não saia meter na mão do seu cachorro se você não sabe o que você está fazendo. Mas, e sem separar da mãe, tá? Diga-se de passagem. Depois você tem que submeter ele a estímulos até esses 4 meses. Por quê? No ancestral comum que houve entre cães e lobos, uma coisa que ficou comum entre as duas espécies, né, e aí cabem comparações, né, são feitas muita comparação entre cachorro e lobo que não tem nada a ver. Algumas vezes dá para fazer, outras vezes não. E uma comparação que dá para fazer, que esse comportamento tem nas duas espécies, é o que eles conhecem nessa fase de filhote, até os 4 meses, eles vão carregar para frente como algo que não vai ser ameaçador. Agora, tudo que você deixar para frente, né, tudo que você deixar passar desses 4 meses, o animal pode vir a ver com estranheza. Fabiano, então passou dos 4 meses, estou fadado a ter um cão desgraçadamente agressivo. Não é isso que nós estamos falando aqui. O que eu tô dizendo é que vai ficar mais difícil. Tá? Uhum. O seu trabalho vai ficar mais difícil. E mais uma vez, aí a gente volta no começo da live. Entender o comportamento do seu cão. Entender como ele expressa essa agressividade. Porque se você não souber e o teu filhote tiver uma interação que não vai ser uma interação boa para o teu animal, né, uma interação aí com outro cão, você pode acabar não intervindo e aí gerar um problema. O seu cão, no momento de fazer uma socialização com outro animal, ele vai acabar criando um medo nesse processo. Uhum. Outra pergunta que o Charles mandou ali é se a gente estava falando de conflito entre fêmeas, porque o macho estava ausente. É mais comum ter conflito do mesmo gênero, fêmea com fêmea e macho com macho? Ou não tem tanta incidência, pode ter conflito macho e fêmea, fêmea, macho, macho? Olha, pode ter conflito macho-fêmea. Entre gêneros. Pode ter. Entre gêneros, pode ter. Mas é mais difícil. É mais difícil. Mas às vezes acontece, né? Posse de recurso. Um gosta de um determinado brinquedo. Aí a fêmea vai lá e mexe. Aí, sabe, começa a confusão. É mais difícil, mas acontece. O mais comum é o conflito ser dentro do mesmo gênero. Fêmeas brigando com fêmeas e machos com machos. Entendi. Fabiano, como você falou, é difícil, às vezes, no dia a dia, a gente ler o comportamento dos animais. A gente vê muito relato do tutor que fala que o cachorro estava ali, um olhando para o outro, estava até brincando, e do nada começa o pau a cantar. Como que a gente pode diferenciar uma brincadeira de um começo de briga? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que começar a entender como o cachorro ele vai exibir esses sinais de, por exemplo, de medo. Ou sinais que estão demonstrando que de apaziguamento, né, os appeasing signs. Por exemplo, um animal que... muita coisa que as pessoas não reparam, né? Um animal que está com medo, ele muitas vezes o cachorro franze a testa. Ele faz isso aqui, ele fica tenso. Isso, a testa. Faz isso. E, diferente da gente, né, que a gente faz assim, ele faz assim. Aí, o que acontece? Essa é uma das coisas que você pode reparar no seu cão. O cão que está desse jeito, ele pode estar desconfortável. Só que você tem que reparar no todo. O que está acontecendo? O cão, ele está imóvel, ele está parado. Sabe? Ele está assim... Como é que está a cauda dele? A cauda dele está para cima ou está para baixo? Uma das coisas que as pessoas, por exemplo, na agressão, uma das coisas que as pessoas não reparam muito, as pessoas falam assim, não, ele estava parando o rabinho, e depois ele me mordeu. Aí eu ouvi e falo assim, e como ele estava parando o rabinho? Aí a pessoa geralmente responde para mim,
Ah, tava alto assim, fazendo assim, ó. Se o rabo tá alto e fazendo assim, filho, tá de perto porque é excitação. Excitação sentido Tava de igual, agredir. tava igual a antena, assim, ó, loucona. É igual uma antena. Uau, 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 uau. Gente, se vocês virem, eu acho que quem trabalha com comportamento, eu recomendo realmente que veja, apesar de ser horrível, mas a gente precisa aprender com essas coisas horríveis, né? E quem não mexe com comportamento, eu não recomendo que veja, porque não, cara, não vai fazer nada de bem, de bom para sua vida. Mas se você reparar, você vê, né, pega um vídeo desse de internet, você vê uma rinha de dois cachorros se matando, você vai ver muitas das vezes que esses animais, eles entram na rinha assim, ó. Já entra ligadaço. Já entra ligadaço. Por quê? O que acontece? Aquela é a excitação do conflito, né? Ou seja, raba banando, galera, esquece isso, que raba banando pode passar a mão no cachorro, viu? Essa é uma excelente dica. Ainda mais para pessoas que têm comportamento felícia, que chega querendo abraçar, apertar e levar para casa e toma umas mordidas aí de graça, porque é extremamente evitável. Tomar uma mordida de graça, né? E você poderia ter sido mais feliz se você não tivesse apertado o cachorro, né? Exatamente. Então acho que é isso, né, Fabiano? É observação, né? É tentar ler o comportamento do animal. Ler o comportamento. Tem muitas coisas para falar também a respeito disso, né? Por exemplo, aquilo que a gente já mencionou, o comportamento de staring, né? Tipo, qual é, meu irmão? Sabe? Esse tipo de comportamento, ele também é um tipo de relação. Quando você nota que um cachorro está fazendo isso aqui para o outro, sabe? Você pode reparar que pode dar ruim. Outra coisa, muitas coisas uma das coisas que o cão faz quando ele quer apaziguar, ele não está querendo confusão, ele evita o olhar, ele faz isso. Ó. Ele evita a encarada, então, né? Exato, ele evita a encarada, ele dá uma olhada para o lado. E tem os sinais óbvios, né? Que é rosnar, mostrar os dentes. Outro sinal que ninguém repara, que é um sinal geralmente relacionado com medo. Ou é medo ou é caça, né? É a questão da espera pela captura. Levantar a pata. Sabe? O cachorro, às vezes, quando ele está com medo, pode notar. O cachorro, ele nota, ele vai para um canto, ele se encolhe e ele levanta a pata. Esse eu não sabia. Pois é, cara. Começa a reparar. Às vezes é muito sutil. É rapidinho. Ele dá uma levantadinha na pata e abaixa. Arrepiar o pelo. Quase todo mundo sabe, né? Ficar com aquele pelo arrepiado para uma impressão maior. Esse levantar a pata é medo, tá? É medo. O de arrepiar o pelo, já não. Aí já pode ser uma agressão, que pode ser relacionada com medo, mas é uma agressão. Né? O posicionamento de orelha tem alguma coisa, Fabiano? Posicionamento de orelha, total. Bem lembrado. Orelha, o cachorro, quando ele vai agredir, a orelha dele vai assim, ó. Né? O cachorro tá com a orelhinha aqui, ele faz isso, ó. Então, é outra coisa, sai de perto. A postura do corpo, né? Muitas das vezes, quando o cachorro tá partindo para agressão, ele quer mostrar que tá maior, ele faz isso. Tentar se impor, né? Exato. Ele faz ele toma uma postura mais impositiva, né? E agora, gente, geralmente antes disso, eles tentam dar todos os sinais um pro outro de que, cara, não quero brigar, não tô afim, sabe? Vamos procurar outra coisa, vamos tomar uma cerveja. Aí, depois, quando o conflito começa, aí realmente é bem difícil a gente conseguir uma solução, um apaziguamento para isso aí, né? Fabiano, tem algum tipo de doença, algum tipo de patologia que pode levar os animais a se agredirem, a apresentar conflitos entre si? Várias. Uma até eu vou falar, Guilherme, que eu acho que você nem desconfiava. Eu acho que até algumas que eu vou falar aqui, que você fala, isso aí, cara, tá normal, mas tem uma que vai... tem uma que, assim, na hora vai cair, você vai falar, caraca, mano, olha, dor, todos os tipos de dor, aí entra um monte de doenças, né, podem gerar agressão, porque um animal com dor é um animal perigoso. Aí a gente está falando das doenças osteoarticulares, de uma forma geral, a gente está falando das otites,
Olha, gente, um cachorro com otite é um perigo. Tomem cuidado, principalmente com criança, viu? Porque a criança vai em cima do cachorro, agarra, às vezes ela puxa a cabeça do cachorro e olha, para tomar uma mordida é daqui para lá, sabe? Não, puxa a orelha. Exato. Ela puxa a orelha, ela faz. Aí, assim, é muito fácil tomar uma mordida. O animal, às vezes, está com displasia, o animal está com problema na articulação do quadril, né? Aí, ele fica lá mais quietinho no canto, não está afim que mexam com ele. Lá vai você e fala: Joãozinho, vem aqui. Ele já vem com dor. Quando ele vem, você fala: muito bem, Joãozinho, dá um tapinha na bunda dele, né? Você não está. Deixa eu descontar o tap. Aí ele pode, o Joãozinho pode te dar um mordidão, né? Então, tomar cuidado com isso. Observa. Ainda mais que quem tem displasia normalmente não é tão pequenininho, né? Exato. Exatamente. Mas você tinha falado que tem uma doença que eu não ia pensar. Aí você me disse que você sabe, viu? Se essa questão se você sabia disso ou não. Seja sincero. Mas, cara, hipoparatiroidismo. Não. Você sabia? Por quê? Não, por quê? Cara, porque o animal Desculpa. Hipo. Caramba. Então, o fato do animal, muitas das vezes, esses animais eles ficam menos ativos, ficam mais parados, né? Sim. E esses animais, quando ele fica mais hipoativo, mais parado, ele também fica mais medroso. Faz sentido. Então, os estudos de tireoide também podem gerar esse problema. Porque regula o metabolismo, né, cara? Exato. E a pessoa geralmente pensa assim, o raciocínio normal seria, não, um animal com hiper vai ser mais agressivo. Não, mas é um animal com hipo. Por isso que eu perguntei hipo. Eu perguntei hipo, ele é o cachorro que fica aquele doidão, né? Aquele elétrico, exato, né? Exato. Mas na verdade, pelo contrário, que como ele fica, ele é um animal que tende mais a se recolher, fica mais hipoativo, etc. Sim. Ele pode ter, não são todos que vão apresentar, não, mas pode ter uma tendência à agressividade. Porque aí seria o que a gente comentou lá o início da nossa conversa, né? Agressividade pelo medo, né? Sim, exatamente. Você está falando de animal com dor, o Charles mandou aqui, que a gente estava falando que as fêmeas dele estavam em conflito. Uma das fêmeas dele teve câncer na pata dianteira. Pode ter sido dor o gatilho para o conflito. Pode mesmo. Charles, muito tá vendo? observado. Tá vendo como é que... Exato. Nunca não dá para aplicar regra para todo mundo, gente. Não dá. Cada caso é um caso. A gente fala e ninguém acredita, né, cara? Não, e repare bem, né? Ele teve uma associação. O cachorro morreu, elas começaram a brigar. E aí, assim, fica difícil para mim fazer um link. Agora, isso que você está falando, Charles, agora para mim é bem mais palpável, sabe? Um caso de dor que acaba virando agressão. Eu acho que o Charles fez uma outra pergunta aí para trás. Ele falou que a mãe dele nunca dominou o cachorro. Se a insegurança do tutor pode passar para o animal. Se o animal pode ver isso e pode tentar crescer, tentar se impor e ficar mais agressivo. Charles, olha só. Eu vou tomar a liberdade que eu tenho com você para te encher o saco. Cara, esquece esse negócio de dominar cachorro, mano. Esquece isso. Tenta estabelecer uma boa relação com o animal. O que acontece é que, realmente, se a pessoa é insegura, né, ela vai, muitas das vezes, a ter um comportamento que, para o animal, a gente chama isso de consistência, tá? Vamos supor, aqui em casa, eu e a Júlia aqui, né? Por exemplo, se eu falo, não dá petisco para a baleia, e a Júlia vai lá, espera eu sair, abre a geladeira e dá petisco para a baleia. O que vai acontecer?
a baleia vai ficar num ambiente que vai ser um ambiente mais inseguro para ela. Por quê? As regras não são claras. Um dos tutores tem uma regra, não ter petisco, e a outra tem regra. Então, ela não sabe se pode ou se não pode comer. Aí ela fica com medo de comer o petisco, mas ao mesmo tempo ela aceita porque é gostoso, sabe? Então, é questão de evitar conflitos. Como você tinha perguntado aí, né, da sua mãe, muitas das vezes essa pessoa que ela é mais insegura, ela tende a gerar esse tipo de conflito. Porque ela, geralmente, assim, na maior parte das vezes, é aquela pessoa que não vai respeitar a regra da casa. Tipo, o cachorro não pode dormir na cama. Entendeu? Aí, o que acontece? O cachorro com ela pode dormir na cama. E aí, o cachorro pode, de repente, vamos supor, eu não tenho nada contra cachorro dormir em cama, viu, gente? Esse aqui é um exemplo hipotético, tá? O cachorro pode começar a ter territorialidade na cama, tá? E o que acontece? Se a pessoa, uma pessoa que é insegura, né? Ela vai, essa pessoa insegura, ela, assim, o animal, ele também vai perceber essa insegurança, sabe? Como você já está falando aí, o cachorro mandava nela, né? Se o animal, assim, eu não estou falando para você assim, pô, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se for estabelecida uma relação entre as partes, em que a pessoa, vamos supor, o cachorro chega perto da geladeira, a pessoa tem medo do cachorro, se afasta, e o cachorro vai lá, abre a geladeira e come toda a carne, entendeu? O cachorro vai fazer isso outra vez. Sim. Sabe? Agora... Ele testa, né? Ele testa. E assim, a questão não é você dominar o seu cão. Não é isso. Você precisa dominar o seu cachorro. Não. Você tem que estabelecer uma confiança no que ele sabe que na relação com você ele ganha. Sim. Sabe? Olha, assim, hoje em dia, para agressão, né, falando em agressão, isso fica ainda mais patente. Evidente. Porque se você tenta resolver agressão com agressão, a possibilidade de você potencializar o processo é muito maior. É apagar fogo com gasolina, velho. É apagar fogo com gasolina. Isso mesmo. O que acontece muitas das vezes é que você inibe o comportamento. Você começa a ter um cachorro inibido. Agora, com você medo, não né? com medo. Agora, você não tem um cachorro educado. E um cachorro que pode virar uma bomba a qualquer momento. Exatamente. O cachorro... meu cachorro estava rosnando na rua para outro cachorro, eu peguei e larguei-lhe uma bolacha, porque comigo é assim, eu sou o cara que em cima é na capu, embaixo é no jiu-jitsu. Tá, beleza. A próxima vez que você for fazer isso, dependendo do temperamento do cachorro, se ele antecipar, ele não vai avançar no outro cachorro, ele vai avançar em você, cara. Sabe? Exatamente. E aí... como é que você resolve uma coisa desse tipo? Claro que é sempre caso a caso. Mas se o cachorro está avançando, existe alguma aversão que faz com que o animal tenha aquela agressão. Você tem algum gatilho, algum estado emocional que está relacionado com a agressão. Você tem que esvaziar isso. Você tem que começar a mostrar que o pincher da vizinha, toda vez que ele vê o pincher da vizinha que é chato pra caramba, ele é recompensado. Ele vê o pincher... Tem que melhorar o ambiente dele. Exato. Melhora o ambiente do teu cachorro, que você vai ver que a situação vai começar a melhorar. E não é do dia para a noite, como a Ana falou aí, né? Há um tempo atrás. Você não vai conseguir resolver isso da noite para o dia. Uma pergunta que chegou para a gente essa semana, Fabiano, que bate exatamente com isso que você está falando, de proporcionar um ambiente melhor, eu acho que é quando chega um novo animal em casa, né? Que vários tutores mandaram mensagem pra gente falando que o animal que já morava em casa ficou agressivo quando chegou, principalmente um filhotinho em casa. O que a gente pode fazer para poder não ter conflito nesse tipo de situação de chegada de um novo cão em casa? Olha, primeira coisa que eu digo para você é assim, se você... Eu não consigo, tá, gente? Então, tô dando aquele tipo de conselho que façam o que eu digo, não façam o que eu faço, tá? Casa de ferreiro, espeto de pau. Exatamente. Eu tenho um monte de cachorro. Mas, gente,
segura a mão aí de ficar pegando cachorro. Não fica mudando dinheiro à toa, não. Tenha um cachorro só, sabe? Já é difícil você conseguir dar os recursos necessários, o custo também e tudo mais, para um cachorro só, gente. Aí vocês pegam 2, 3, 4, começam as brigas, enfim. Me chamam, aí lá vou eu, bem dinheiro, culpa de você, faço com você não, rapaz. É o seguinte, antes, vamos evitar problema, gente. Vamos evitar problema. Apresenta os cachorros fora do território deles. Chegou um filhote, você vai apresentar esse cachorro lá na casa da tua irmã, entendeu? No ambiente neutro. Um ambiente neutro. Durante essa apresentação, tenha cuidados. Não deixe o filhote chegar naquela alegria, empolgação, vontade de ser feliz, pulando num cachorro idoso que já tem 10 anos e tá com puta de uma lesão na cervical, sabe? O nome do cachorro o cachorro tem tanta disco espondilose que o nome dele é bico de papagaio, sabe? O cachorro é bengala. Exato. O cachorro já anda de bengala, né, cara? E a galera fica pai. Ele perdeu há pouco tempo a companheira dele. Eu acho que a gente precisa colocar outro cachorro aqui para fazer companhia pro velho. Gente, cachorro velho não quer companhia de um filhote, cara. Ele não quer, o que ele quer é ficar em pai. Aí compra um Beagle. Isso, que é pra zoar. Né? Vou doar. Isso mesmo. Coloca um Beagle, né? Ou então que nem o Charles há pouco tempo comprou um Jack Russell, salvo engano, né, Charles? Nossa! Cara, eu tenho um também, viu? Cachorro virado no furacão. E aí essa apresentação você faz fora, toma os cuidados para que um cachorro não fique amolando o outro, molestando o outro. Quando você notar que esses cachorros se deram bem lá fora, aí você passa para o ambiente interno de casa. Uhum. Aí você passa. E aí, eu achei interessante também, nesse primeiro momento, tentar mostrar para o cachorro que você já tem, vamos colocar assim, para o antigo, que a chegada do cachorro novo está fazendo a vida dele melhorar, assim, horrores, né, cara? Isso! Olha, Guilherme, essa perspectiva que você colocou é super boa. Tipo assim, viu o filhote? Cara, ganha um puta de um petisco. Carinho. Sabe? Carinho. Cara, viu o filhote? Pode subir no sofá a primeira vez. Faz isso não, viu, gente? Vocês não querem cachorro, somos padroeiros. Mas assim, por exemplo, na minha casa é liberado. Os gatos sobem no sofá, o meu cachorro dorme no meu quarto, sabe? Mas eu sei que cada casa é uma casa. Se você não quer fazer isso, não faz nunca, tá? Vamos lá. Outra coisa também, Guilherme. Questão brinquedo. Chegou em casa, cara. Aí tem aquele monte de brinquedo espalhado. Quarto do brinquedo. Um convite para o desespero, né? Olha aí, o Charles foi esperto, fez um Doberman. Melhor, ufa. Aí não deixa os brinquedos do cachorro antigo na frente do cachorro novo. Na hora de alimentar, coloca separado. Não dá chance pro azar, gente. Sabe? Esse separado não é em comedouro separado, né, Fabiano? É em ambiente separado, sem contato visual deles para não ter competição. Exatamente. Quando você pensa antes de tomar a decisão, quando você se prepara para os passos que você vai ter que tomar, tudo fica mais fácil, gente. O nosso problema da nossa cultura é querer colocar cadeado em porta arrombada, sabe? Não pensar, nossa, eu vou ter um filhote, o que eu vou ter que fazer? O que eu vou ter que comprar? Né? O que eu vou ter? Se eu vou colocar um outro cachorro em casa, bem, será que eu tenho como separar? Será que eu tenho 2 canis se tiver algum problema? Será que eu tenho duas casinhas diferentes? Será que eu tenho tempo para 2 animais? Exato. Sabe? Falta de planejamento. Assim. E pensar,
Essa questão também, voltando no filhote, acho que eu esqueci, eu acho que tinha um exemplo bom que eu podia dar, que é relativa à socialização, que a gente falou lá atrás, né? Uhum. Vou dar um exemplo aqui, vou falar, não vou falar o nome dos bois, porque era um cliente meu que virou meu amigo, né? Mas eu tenho um exemplo vivo aqui, né? Que um cachorro que eu insisti muito que se fizesse a socialização dele quando filhote, aí por N motivos não foi feito, né? O cachorro ficou bastante só com a família, no quintal. Hoje em dia ele só vem com a família dele e comigo, tá? Então tomem cuidado com isso, viu? Porque agora, até para, por exemplo, ir sei lá, se ele resolve viajar, não tem com quem deixar. Se precisar, você ficar doente, precisar ir no veterinário, deve ser um sufoco, né? Quem atende ele sou eu, cara. E eu sempre deixo bem claro, falo, olha, eventualmente vai chegar uma hora que ele vai precisar ver um cirurgião. Vai chegar uma hora que ele vai precisar ver um clínico. E eu vou ter que vir antes aqui para sedar ele. Olha só. Cara, uma questão muito chata. E voltando nesse caso que a gente está falando de introduzir outro cachorro, repara como o seu cachorro é. Por exemplo, esse cachorro especificamente que eu estou falando, ele nunca vai poder ter um outro animal junto com ele. A não ser que seja uma fêmea com sérias restrições. Uhum. Sabe? Aí as pessoas falam assim, esse animal, quem vê ele vai falar, esse animal é muito dominante. Não, ele não é muito dominante, ele não foi socializado, caramba. Inclusive, a gente fez uma live há uns 2 meses atrás só sobre isso, né? Só sobre como fazer a educação de cachorro filhote. Está lá no nosso canal no YouTube. Recomendo demais para quem quer adotar um filhotinho, porque a live ficou excelente, dá para seguir o passo a passo, assim, direitinho, que vai ajudar demais a não ter problema no futuro e não precisar chamar o Dr. Fabiano para te atender no futuro. Exatamente. Gente, eu tento ajudar vocês de todo jeito para vocês não gastarem dinheiro comigo, viu? Então aproveitem, sabe? Não tem chance para o azar e aprendam a evitar os problemas de agressão, né, entre animais, se prevenindo, tá certo? Prevenir é sempre melhor do que remediar. Já dizia vovó Papudo, papai Papudo. Exatamente. Fabiano, nosso tempo já está assim, um pouco estourado, mas a pergunta que chegou assim, recorde, e bate exatamente nisso que você está falando em questão de prevenção. A pergunta é de R$1 milhão. Como evitar que um cachorro seja agressivo? Então, tudo isso que a gente falou até agora. Né? Fácil, só para terminar. Como evitar que um cachorro seja agressivo? Para terminar. Só para te avisar, o tempo está estourado, tá? Não, então, já para fechar, como não ter um cachorro agressivo, tenha um filhote equilibrado, forme um cachorro. Não pense que a sua vida vai continuar a mesma quando você pegou um cachorro, tá? Se previna, pegue o animal, estude, aprenda, pegue fontes confiáveis, não saia pegando porcarias da internet, vá na Clube dos Bichos, veja o material que tem lá, tá? Tem muita gente aí que inclusive é famosa e fala muita bobagem. Então, se você não quer ter um cachorro agressivo em casa, não desafie o seu cachorro, não crie confusão à toa, tá? Peço para você que está nessa perspectiva de evitar ter um animal agressivo, que prepare bem o seu cachorro até os 4 meses de idade, tá? É isso que eu tenho para dizer, evite. Acho que a mensagem da live de hoje é ter um animal equilibrado. Um animal equilibrado, acho que diminui, assim, o potencial de ter problema cai, assim, absurdamente. Sobre essa questão de socialização de cachorro filhote, o Dr. Fabiano tem um e-book só sobre isso, só sobre Pup Class, sobre educação de cachorro filhote, tem ali na bio do Instagram dele, também está no site dele, quem quiser ter mais conhecimento sobre isso, por favor, baixem lá, porque é um conteúdo fantástico, um conteúdo gratuito, que o Dr. Fabiano deixa à disposição de vocês, uma doação de conhecimento que ele faz para vocês, que é assim, ele podia cobrar caro, porque o conteúdo é muito bom e é muito importante, pode prevenir muitos problemas de vários tutores aí. Tá vendo? Tá fazendo mexão aí pra você, tá vendo?
Depois você reclama. Muito obrigado, Guilherme. Pelo menos fazer alguma coisa pra gente gostar de você, né, Guilherme? Cara, que live legal de fazer, bicho. Sério mesmo. Live muito gostosa. Sim. É um assunto que é do nosso dia a dia. Se deixasse, se a gente pudesse, a gente ficava aqui falando mais um pouquinho, porque é um assunto que dá pra gente discorrer aqui sobre muita coisa. Queria te agradecer de novo, cara. Né, pois é, a gente fica aqui batendo papo, a gente nem vê o tempo passar, igual eu te falei, o tempo tá estourado, uns 15 minutos eu só vi agora. Cara, muito obrigado. Conversar com você é muito bom. Você é um cara que transmite o conhecimento de forma muito didática, muito fácil dos tutores pegarem. Você sabe que as portas do clube estão sempre abertas para você. É muito bom te receber aqui. Pessoal, boa noite para vocês aí que estão acompanhando a nossa live. Um bom resto de semana para vocês aí. E até a próxima live aqui no Clube dos Bichos.